a taxa de lucro alta, independente do cenário. A ideia já tem quase 1 hora de live, Elias, e a gente ainda nem entrou no tema que eu queria puxar. Eu queria ver como é que você enxerga, a gente vai dialogando aqui, com todas essas modificações a partir do governo Lula, do governo Dilma, o que representou e o que significou o golpe de 16. E olhando o golpe, não apenas, como eu já comentei, de um indivíduo, mas o papel da Lava Jato nessa história, a questão do andar de cima. A gente dialoga muito e a gente vai conversando junto aí esse processo, mas o papel do andar de cima, e depois eu posso dar um pitaco sobre o papel dos militares. Queria ver sua interpretação e que a gente vai dialogando e a gente vai fazendo bate-bola junto sobre esse profundo, assim, sobre essa trajetória de 15 até hoje, ou seja, já que fizemos já esse movimento mais longo, voltamos lá para trás, vamos olhar agora, como você mesmo me alertou, o nome é a economia política do tempo presente da formação social brasileira. Então, eu sou um rangeliano, sou um seguidor de Inácio Rangel, né? E eu sempre fui... A minha linha de raciocínio, e que você ajudou a formar mais recentemente, me levou a encarar 2016 como o seguinte: olha, o imperialismo norte-americano implodiu o capitalismo brasileiro, o nosso capitalismo. Quando eu falei para você isso, você falou, ó, é isso, mas não é só isso. Tá? E você traz a discussão do andar de cima aqui para a discussão, para o debate, vamos dizer assim. Então, são dois níveis que eu vejo a partir da minha influência rangeliana, tá? E da influência que as nossas conversas têm tido sobre o meu pensamento. Eu acredito que existe primeiro, e também ligado com a ideia que eu tenho de que a esquerda sofre de uma profunda crise de pensamento estratégico. Isso não é de agora, isso é da década de 80, né? Eu acho que existe um movimento de fora para dentro, ou seja, o governo Lula e Dilma avançaram demais nos termos de cooperação Sul-Sul, né? Aliança com a China, multilateralismo no plano internacional, Petrobras como operadora única do pré-sal, ou seja, e os chineses entrando para salvar o fluxo de caixa da Petrobras no curto prazo. Ou seja, o Brasil avançou muito nisso, né? E se incomoda o imperialismo, né? E o pré-sal também, né, Elias? E o pré-sal também, né? Isso. Totalmente. Isso incomoda os caras. Ou seja, você está entrando numa briga internacional, meu amigo, que está lidando com profissionais. É o que eu falo para as pessoas: olha, os caras são profissionais. O imperialismo está vendo tudo isso e não está achando engraçado. Pergunta para o Zé Sérgio Gabrielli o que o Obama queria falar com ele, em particular, quando o Obama encontrou com ele na visita dele ao Brasil. Eu não sei se o Zé Sérgio Gabrielli te contou essa história. Ele vai te contar. Que história é essa da China colocar 10 bilhões na Petrobras? O Obama enquadrou o Zé Sérgio Gabrielli. O Zé Sérgio Gabrielli, como um cara, um patriota, falou: isso é problema nosso. Ele respondeu assim para o Obama, né? Até onde eu sei. E a história que ele me contou. Eu acho que tem esse fator externo. O fator interno, meu amigo. E sempre lembrando, Elias, que em 2013, com os documentos vazados do Snowden, os Estados Unidos classificavam o Brasil em 2013, não sabia se era uma nação amiga ou inimiga, e classificava no mesmo patamar do que o Irã. É só para a gente entender o que a gente está voltando para 2013, que eu acho importante. E aí eu concordo, Elias, eu acho que jogou uma bactéria mesmo, é guerra híbrida, de fora para dentro. E aí eu queria... E como isso na Lava... Fala, Elias. Aí, agora, o que acontece, aí já é um movimento que vem das classes médias urbanas, que da década de 60 adiante, que elas passam a adentrar o Estado brasileiro, né? Ou seja, as classes médias urbanas e rurais também, começaram a adentrar o serviço público brasileiro, porque há uma expansão do serviço público brasileiro durante a década de 30 adiante, né? E quem foi ocupando os postos que superou foi essa classe média que foi criada no interior do Brasil, nas capitais, e que tomaram o Estado brasileiro, e que muitas delas foram fazer cursos de especialização fora do Brasil. Eu costumo dizer uma coisa muito polêmica, tá? Que você acha que talvez concorde. Aqui pode falar, porque o Diário da Crise é isso. O fim da ditadura militar, ela permite, olha que contraditório isso, Dudu, que o Estado brasileiro seja tomado de assalto pelos liberais. Eu lembro, por exemplo, que o Pinochet foi falar com o Figueiredo. Tem uma equipe econômica nossa lá e tal, de Chicago e tal, eles são muito bons. Sabe o que o Figueiredo falou para ele? Legal, fica lá, deixa ele com você lá, que eu já tenho os meus aqui. Ou seja, o Figueiredo não aceitou os Chicago Boys. Eu acho que o final da ditadura militar, entre outras coisas boas, vamos dizer assim, né? Tem uma coisa muito ruim, que os liberais tomam de assalto o Estado brasileiro.
né? Então, quando você vê Sérgio Moro, você vê aquele pessoal do TRF lá de Porto Alegre que condenou Lula, eles estão no serviço público desde o final da década de 80, por exemplo, não é? E esses caras condenaram Lula em várias instâncias, 16 anos de cadeia, ou seja, tem uma árvore genealógica nessa história. Então, tem essa questão do serviço público, a formação desse pessoal, e tem também o CAI, meu amigo, aí você é professor disso, né? A classe empresarial brasileira não estava contente com essa história de salário mínimo corrigido por PIB mais inflação, você tem uma classe média que está com o saco cheio de pegar avião e ter que ver dentro do avião aquela família de nordestino com a criança chorando, o catarro escorrendo do nariz da criança nordestina, aquela coisa maravilhosa que é o Brasil. Eu acho isso o máximo, né? Que a nossa cara é isso, né? Rapaz, juntou tudo isso, né? E aí junto com o que você falou, Elias, além de tudo, a classe média, ela agora teve que pagar mais no restaurante porque o garçom ganhava mais. Ela agora teve que pagar hora extra para quem trabalha no serviço doméstico. Além de tudo, e é importante, por isso que eu ressaltei, a partir de 11 e 12, os lucros, a taxa de lucros das grandes empresas, ou seja, do bloco no poder do capitalismo, está desacelerando, e está desacelerando. E 14 e 15 é o fundo do poço. Basta olhar a revista Exame, pessoal, para quem tem problema. Olha lá, 500 maiores empresas brasileiras, é a menor taxa de lucro em 2015, desde que existe a série da revista Exame. Então, assim, né, Elias, eu acho que esse é o ponto, e aí que você alertou da coisa da burocracia, tem essa coisa do andar de cima que vem pela ponte do futuro. Mas tem um outro elemento que eu acho importante ressaltar, que você trouxe da questão da classe média e do lavajatismo, que o lavajatismo, na minha interpretação, não minha, mas de outros autores que já fez isso, eu me apoiei nesses autores, o lavajatismo é a expressão de um certo tenentismo, do udenismo, de direita ou de esquerda no Brasil. Aquele que elegeu, né, o Jânio Quadros, né, é aquele que a corrupção sempre aparece como sendo da lógica, que é aquela coisa tenentista lá atrás, que o tenentismo, pelo menos, tinha um projeto de país. O nosso lavajatismo, que é a expressão desse tenentismo, é uma ideia de que basta separar Estado e mercado. Os caras são embebidos pela teoria do rent-seeker, da ideia de captura, e acham que estão salvando o país. E aí, nesse sentido, que eu acho que é importante, todo mundo meio que alimentou esse pessoal, sabe, Elias? Porque o pessoal do andar de cima queria a ponte para o futuro, porque queria recuperar a lucratividade, mesmo que para isso explodisse o sistema. Por isso que é de forma sociopata, como o Florestan falou. É o jeitão. Eu destruo mesmo sem saber como reconfigurar. O pessoal do sistema político falou: vamos junto para poder parar a Lava Jato. Eu acho que tem uma interpretação errada daquela fala clássica do Jucá, sabe, Elias? O Jucá, quando fala com o Supremo e com tudo, não é que o acordão estava fechado, é o contrário. É que precisava fazer o acordão para parar. E esse acordão nunca teve no seu sentido pleno, porque todos os atores funcionaram de forma independente. A liga para tirar 2016, todos os interesses convergiram, mas com objetivos completamente diferentes. Exatamente. E essa dificuldade das pessoas entenderem, é como se toda hora as pessoas querem. Ah, não, foi o PSDB. Aí você vê o Aécio, o que é que virou. Aí você vê o Supremo. Depois o pessoal foi para cima do Supremo. Ah, não, foi o sistema político. Os caras foram para cima do... E, ao mesmo tempo, né, isso foi gerando instabilidade. Ou seja, o instrumento que foi utilizado pela Lava Jato... A Lava Jato hoje está definhando, não tem mais força, mas o instrumento permanece. Qual é? Para eu conseguir obter meus objetivos, para ter poder, eu tenho que fazer o quê? Gerar instabilidade. Olha que negócio profundo. E eu queria, antes de passar, acho que tem três atos da nossa tragédia brasileira, né? Que é o 16, que é pouco dado destaque, o efeito Temer, Joesley, Aécio. Ali implodiu o sistema político por dentro, sabe, Elias? Tem todo um debate quantos militares já estavam dentro. É evidente que os militares provavelmente já estavam conspirando lá desde a Comissão da Verdade, mas eu não. É diferente você conspirar e você ter força material para atuar politicamente. Os militares, me parece, que só vão ter essa força quando explode o sistema político. Ali você destruiu a legitimidade. O cara olhou assim, não, tá vendo? Não é só o PT que é bandido, não. A população. O Aécio também, o Aécio com aquela fala dele. Qualquer coisa a gente mata o primo. Imagina isso. Simbolicamente, o que é que representou? Então, o sistema implodiu. E ali o Bolsonaro se vendeu. E ali os militares encamparam. A gente esquece, o Mourão, em 17, vai falar sobre a possibilidade de intervenção militar na maçonaria. O Vilas Boas vai no outro dia do programa, e o Mourão fala o dia D.
Aí o Vilas Boas vai no outro dia no programa do Bial, diz que o Mourão é um bom soldado, e o que ele falou do dia D não era intervenção, era eleição. E ali todo mundo, e ali os militares pensaram a oportunidade de, junto com o Bolsonaro, entrar no processo, e aí entraram forte. E o outro evento é o Twitter do Vilas Boas. São 3 elementos desse ato, né? Dessa profunda tragédia. E a própria vitória depois do Bolsonaro leva o quê? Porque ele precisa dessa estabilidade, sabe, Elias? Ele precisa, ou seja, as instituições, eu ouvi lá o programa que você estava falando no finalzinho lá, você e o Pepe falando da Rússia, da União Soviética, lá as instituições, elas ruíram durante pouquíssimo tempo. Aqui não. As instituições, elas continuam existindo formalmente, mas elas perdem capacidade, legitimidade de coordenar o futuro. Se você quiser, na linguagem do Keynes, o investimento é o que? A expectativa, a eficiência, a expectativa da receita futura a partir desse processo. Você não consegue nem ter um grau de previsibilidade sobre a expectativa. Ou seja, porque você não tem institucionalidade. É nesse sentido que é a história lá do caminhão. Assim, o caminhão em alta velocidade e as pessoas estão achando que não estão enxergando que está indo para o muro. Ou acham que está todo mundo pilotando essa história. Eu queria te ouvir sobre isso, Elias, porque aqui é meio que eu e o Bicalho, a gente conversa muito sobre isso, porque as pessoas têm muita... E você pode até falar assim, quando você me conheceu, talvez você achava que eu estava exagerando. Por quê? Porque como no campo da esquerda muito se pensa a ideia do capital, esquece de olhar as frações, esquece do velho Marx do 18 Brumário. Em determinados momentos históricos, poder de classe pode estar separado de poder de Estado. Né? Senão a gente fica no plano da categoria e da teoria sem olhar o quê? A história, o materialismo histórico, a realidade. A gente vai moldando o que a gente pensa para olhar a história, em vez de, a partir da história, pensar categorias e olhar os processos históricos. Queria te ouvir para a gente pensar. Eu vou começar pelo final, né? Vou começar pelo final, porque hoje acabou, vou abrir um off aqui para vocês aqui. Acabou a conversa ao vivo, eu, o Pepe e o Atush, e começamos a bater um papo ali, né? E eu sou um cara que acha que a salvação do Brasil está no Nordeste. Né? Eu dei o exemplo aqui dos assessores de Getúlio Vargas, econômicos de Getúlio Vargas, todos nordestinos, né? Nenhum paulista, nenhum carioca, e eles não deviam vassalagem a paulista e carioca. Rangel, Rômulo Almeida, Jesus Soares Pereira, o Juvenal Gomes Osório, estão todos eles nordestinos, né? E nenhum devia vassalagem a cariocas e paulistas. Não estavam nem com Bulhões, com Roberto Campos, com Eugênio Goudin, ou seja, são figuras que pensaram o Brasil, não é? Inclusive da mão dessas figuras, por exemplo, o Rangel é um nordestino maranhense que escreveu a lei da Petrobras, ele escreveu o decreto da Petrobras e Eletrobras, por exemplo, né? E eu acho que até hoje, aí é meu idealismo, pode ser meu idealismo filosófico, mas eu acho que onde o Nordeste é a salvação do Brasil. E quando olho para o Nordeste, olho para o Lula, evidente, né? E a salvação já é um termo idealista, mas eu sou brasileiro, então vale, né? Eu pergunto para Atush, você acha que o Lula vai ter os direitos políticos, vai ter os direitos políticos reconhecidos, vão devolver isso para ele e tal? Isso no sentido de achar o seguinte: olha o Lula, vejo um nordestino nacionalista, vamos dizer assim, e que consegue enxergar a centralidade da questão nacional, tá? E como todo bom nordestino, ele é um nacionalista, né? E acho que o Lula, para mim, assim, particularmente, ele é uma solução para o Brasil hoje, né? O Atush colocou a opinião dele e tal, na minha visão particular, nós discordamos fraternalmente. Eu acho que existe uma questão de classe aí, tá? Porque na medida que o Lula, por exemplo, ele já não foi aceito na Casa Grande, né? E também já está trazendo para o centro do discurso dele, o discurso mais nacionalista revolucionário, ele se transformou um pouco nisso, sem deixar de ser uma figura conciliadora. Então, isso me leva a acreditar que ele não é um cara confiável ao sistema. Então, ele não vai ser, vamos dizer assim, não vai ter os direitos políticos reavidos, e se tiver, vai ser uma manobra tipo, ó, Lula, vamos livrar a tua cara, mas você não concorre à presidência em 2022. Talvez seja essa uma solução meieira, que é típica que as classes dominantes conseguem fazer quando vem ameaçada seus interesses, assim, no limite, né? Ou seja, sabe? Então, acho que eu começo pelo final. Fala, Elias. Fala. Segue. Não, é que eu ia pegar um gancho aqui, a carona, aí a gente também vai pensando junto, é que isso, e acho que é importante, a conciliação, a não possibilidade de conciliação, não é porque a esquerda não quer, não.
É porque a burguesia brasileira se reconfigurou e você tem hoje uma burguesia que ela é de serviços, de varejo, de serviços médicos, e que a parcela industrial perde força, e essa burguesia de varejo ganha, lucra mais com salário baixo. Essa burguesia quer um novo padrão de acumulação. E essa reconfiguração dessa própria burguesia pós 2016 reforça essa estratégia de, não por acaso, você tenta agora construir uma ideia de centro-meio que sai da possibilidade que você mude o que foi feito recentemente, que você reverta a destruição da Constituição de 88. Então, assim, alguém que possa sinalizar isso é qualquer empecilho, porque você não quer nem parar o processo. Você quer continuar passando a boiada no meio da pandemia, no meio da desigualdade social. Isso é o andar de cima. E mesmo os mais cosmopolitas, globalistas, são também a expressão disso, porque não me interessa como eles gastam o dinheiro deles, mas sim como eles ganham. E aí segue, Elias, para te ouvir sobre Dudu, isso. não, eu vou, e continuo o meu raciocínio com uma ideia sua, porque esses caras não toleram Lula, com todo elemento de estabilizador que ele poderia trazer. Eles querem uma mudança de regime no Brasil. Essa o fundo do poço, vamos dizer assim, que você alerta é esse. Os caras querem um Bolsonaro, mas querem mudança de regime político no Brasil. O buraco é muito mais embaixo do que uma mudança de governo em 2022. Ninguém sabe que país vai ter até lá. Eu acho que até é irresponsável discutir esse tipo de coisa sem esse background que você coloca, da mudança de regime que está sendo operada no Brasil hoje. Agora, indo para a história, para tentar explicar a sua hipótese, tá, Dudu? Cara, 1822, por exemplo, houve um elemento estabilizador, ou seja, o dia do fico, por exemplo, aquela coisa do Dom Pedro I, aquilo ali surge, ele é meio que uma solução para estabilizar o sistema brasileiro. Ou seja, a Inglaterra estava com o saco cheio de Portugal ser mediadora das relações entre Brasil e Portugal, e a solução encontrada para isso foi o filho do imperador português declarar a independência e falar que fica no Brasil. Ou seja, o elemento estabilizador. O Deodoro da Fonseca, ele, em grande medida, foi o elemento estabilizador do sistema naquela época, em 1889. Os militares de 64 foram um elemento estabilizador, gostemos ou não, né? O que acontece agora é que essa regularidade acaba e surgem novas regularidades políticas no Brasil. E a regularidade que surge no Brasil com força a partir do golpe é o seguinte: estratégia e tática se unificam para tirar o PT do poder, do governo, e ao isso acontecer, passa a imperar o quê? A instabilidade. A regra, em vez de ser do aparecimento daquela figura que vai ser o elemento estabilizador, que isso é uma figura muito comum na história brasileira, o que existe é o quê? A regra é a estabilidade. Não é? E nessa estabilidade, cada um lutando por seu interesse, como você diz, né, o butim, né? Mesmo as forças políticas comprometidas com coisas que são muito caras a nós, comprometida com o Brasil, com a nação, comprometida com o direito das mulheres, comprometida com a igualdade racial, comprometido com os direitos LGBT, comprometido com a visão progressista de Brasil e de ser humano, não tá entendendo nada, entendeu? Não está entendendo grande coisa, não é? Eu vou dar um exemplo aqui, teve essa questão aqui da esquerda da frente ampla, por exemplo, né, que é uma ideia que apareceu com força. Eu nunca fui contra isso daí, tá? Deixo isso muito claro. Só que o que acontece é que as frentes amplas, elas são suscetíveis de dar certo, onde existe um capital produtivo sendo prejudicado por dada dinâmica de acumulação. O problema é que isso não existe lá no Brasil. O ambiente está radicalizado no Brasil hoje, né? A grande questão hoje no Brasil é como que nós vamos reagrupar as forças de esquerda e, a partir dela, formar uma nova maioria política no Brasil. E esse é um processo histórico de longo prazo, Dudu. Esse é o X da questão, né? Então, via, por exemplo, os exemplos no Brasil, por exemplo, hoje, um cara como Dória, por exemplo, que eu acho que é um cara que já nasceu e morreu, é igual o budismo, nasce na Índia e morre na Índia, né? Vamos dizer assim, em certa medida, sabe? O cara como Dória não tem a menor condição. E todos eles, pessoal, Rodrigo Maia, todo esse pessoal, estão com a gente até a página 2, meu amigo. É a favor da vida, da democracia, mas a página 2 é a pauta do Guedes. Então, está todo mundo fechado com a pauta do Guedes. Tá? Então, acho que existe um elemento que é a instabilidade como a norma do sistema, né? E uma esquerda política, o nosso campo político ainda não entendeu isso daí direito, né? Por isso que eu acho que é importante, Dudu, que você
falar, eu replicar, porque existem novas regularidades na política brasileira, né? Existem novas regularidades e que apontam, vamos dizer assim, novas formas de fazer política. Não tem como você repetir as velhas regras em um ambiente político novo como é hoje. Então, por exemplo, essa tentativa do PT agora, e esse negócio de, olha, vamos trazer a Luísa Trajano como a nossa vice para 2022. Primeiro que eu acho uma irresponsabilidade o PT lançar candidatos, na minha opinião. E a segunda irresponsabilidade é acreditar que uma fórmula que deu certo em 2002 vai dar certo agora. Né? Então, são 2 graus de responsabilidade aí que estão sendo colocados. Né? Então, aí entra a questão do Ciro Gomes, que eu acredito que é uma figura muito inteligente, mas essa inteligência dele não se materializa na política. Logo, é uma figura que acaba sendo equivocada, né? A visão de mundo de muitos quadros do PT, por exemplo, em negar a centralidade da questão nacional, em acreditar que o Bolsonaro vai se desgastar até 2022, até lá a gente pode ganhar a eleição, também não ajuda muito, né? Enfim, nós estamos aqui no mato sem cachorro muito grande, Eduardo. Eu não quero trazer uma mensagem ruim para ninguém, aqui ninguém é teoria do caos, mas é o caos que está imperando, né? Mas aí, antes da gente abrir para as questões, eu queria trazer um ponto, antes da gente abrir para as questões, é que a hipótese que também está levantada nessa situação, que é assim, claro que a gente não tem trajetórias claras, é instabilidade, mas ao mesmo tempo essa talvez tenha sido uma das maiores encruzilhadas históricas, Elias. Por quê? Porque nunca ficou tão visível os nossos processos sociais, os interesses nunca ficaram tão claros, a forma de dominação na porrada nunca ficou tão explícito. Ao mesmo tempo, é um momento histórico de reconstrução do país que implica a questão da nacionalidade, mas não aquela como em 30, pelo menos na minha visão, sabe, Elias? Claro. Incorporar os cruzos, é incorporar a brasilidade a Lacimas, é a discussão fundamental do racismo estrutural, como trouxe o Silvio de Almeida, e que está discutindo o tempo inteiro, é resgatar não só esses autores, mas é também, que é importante, para reinterpretar como táticas e estratégias, mas é também reconfigurar o nosso olhar para pensar, tá, a população brasileira, as formas de luta, as formas de intervenção. Não vai ser lacrando, não vai ser dizendo, se comunicar. Claro que é difícil por quê? Porque é depender da nossa posição, da nossa visão de mundo, na nossa trajetória, tem, como eu falei, e volto, tem um distanciamento, ou a população é ignorante, ou a população, ou vê de forma idealizada a população, ou vê como experimento sociológico, né? E, na verdade, essa população, ela é pragmática, ela está sobrevivendo e matando o leão todo dia, ela tem suas dimensões, aí que o Elias alertou, que para alguns vai ser mais ou menos conservadora, mas a questão toda é como avançar para essa população lutar pelos seus direitos. Eu não estou nem falando uma questão revolucionária, estou dizendo seus direitos. Por que isso? Porque a partir do momento que você luta os seus direitos com essa população, você tem um equilíbrio entre o público e o privado muito mais claro. Você pode refundar institucionalidades a partir desses cruzes, a partir do que é essa configuração brasileira, né? E essa dimensão das brasilidades é fundamental para pensar qualquer estratégia. E quando a gente está. E aí, Elias, 22 é um pequeno passo ainda. Na verdade, e essa desestruturação de instituição vai da questão das regras, das leis, mas não só. Vai dos setores produtivos, a questão energética, vai para a questão cultural, ou seja, a busca da nacionalidade olhada como incorporação do povo finalmente como padrão, né, implica numa educação crítica, um processo longo. Porque esse andar de cima, ele se sente fora desse país, ele se sente completamente fora e enxerga o povo como seres de terceira, quarta, quinta, sexta categoria. Esse exemplo que você deu é importante. E aí talvez aí no meu caso, por ser nordestino, Elias, tem contradições ali também que são barra pesadas na questão das estruturas ali. Cuidado com salvação, porque é mais complexa ali a questão nordestina. Acho que a gente consegue analisar, entender, às vezes, o Brasil mais profundo, mas as saídas também são muito tensas ali. A Casa Grande também ali opera, as formas de coerção e de dominação são muito fortes. Mas eu acho que eu queria te ouvir com essa coisa também de saídas, assim, tanto no curto, no sentido estratégico, mas também para pensar a refundação do país, que eu acho que de encruzilhadas desse tipo a gente pode finalmente reconfigurar uma trajetória que finalmente incorpore
a população brasileira? Eu acho, Eduardo, que primeiro que nós temos que saber como as coisas funcionam, né? Você sabe, o Brasil ele inaugura marcos, o Brasil na década de 90 ele cancela as instituições de tipo desenvolvimentista que tinha na economia e começa a ter uma viragem institucional a partir da Lei 8666, a Lei de licitações, tripé macroeconômico, plano real, a estabilidade monetária como um fim em si mesmo. Você cria instituições em torno disso daí, e esses marcos institucionais, eles se aprofundam a partir do golpe de 2016, com a outra reforma da Previdência, que é a reforma trabalhista, teto de gastos, em que o neoliberalismo se transforma em política de Estado, e não mais de governo. Então, nós temos que ter clareza de que primeiro, a esquerda, ela fragmentada, ela não tem, talvez, tem chance, tem muito pouca chance de chegar, vamos dizer assim, ao segundo turno em 2022. Ela sozinha, ela fragmentada, talvez não chegue. Agora, nós precisamos de um programa, Dudu. Eu acho que o programa que tem que ter uma ideia-chave, né? Aquela coisa que o Lenin nos ensina, assim, aquela palavra de agitação, sabe? E eu acredito que hoje a vacina para o povo, é evidente que essa é uma bandeira de agitação que é fundamental, mas eu acho que nós temos que prometer ao povo o seguinte, o que não é difícil em outros marcos institucionais. Furando o teto, por exemplo, não é difícil. Gerar 20 milhões de empregos para essa massa de desempregados, para começar a conversa. Eu acho que tem que começar a se comunicar com o povo nesses termos. E aí, sabe? Elias, e aí que eu acho importante é a ampliação do investimento em infraestrutura em bens públicos. E aí alguém vai dizer como, Eduardo? Pode o déficit, mas aumentar fortemente a tributação sobre a propriedade, sobre heranças, o imposto de renda em escala mais alta para as taxas maiores, ou seja, tem espaço enorme para fazer isso, mas esse pessoal, por isso que o tempo inteiro eles não querem esse tipo de... querem manter essa estratégia em curso, porque impede qualquer tipo de trajetória, Elias. Mas continua, Elias. Acho que o programa de governo é fundamental, acredito reestruturação de coisas que eu acho fundamentais do jeito que foi feito no Butim, mas segue, Elias. Comenta aí. Não, mas acho que aí, primeiro, acho que a palavra-chave é 20 milhões de empregos. Aí nós temos a esquerda acadêmica, que, principalmente os economistas, que falam em termos do Brasil se recolocar nas cadeias globais de valor. Pessoal, esse não é o problema hoje fundamental. O problema fundamental hoje é como colocar uma massa que está excluída do mercado consumidor. E isso só vai acontecer com investimentos maciços em infraestruturas. Para isso, vamos dizer assim, tem que recompor todo o setor produtivo que foi destruído com a Operação Lava Jato. Aí, a depender da correlação de força, ou você monta empresas estatais para fazer o que a Odebrecht fazia, ou você reinventa essas empresas. Né? Mas eu acho que a chave é se unir em torno de um programa comum, que deve ser a seguinte: 20 milhões de empregos imediatos para o povo. Tudo não é difícil isso não, cara. Agora, vai ter que reaver os marcos institucionais que regem o país hoje. Né? Agora, o problema é que as nossas teses ela está indefensiva no Brasil. Né? Ou seja, o desenvolvimentismo, que eu vou chamar de... Você foi o cara que colocou isso na minha cabeça, né? O desenvolvimentismo dialético, ou seja, o desenvolvimentismo que olha para aquelas instituições da década de 50 e quer replicar hoje. Mas nós temos que rever os marcos institucionais que vão abrir um relevo para uma nova dinâmica de acumulação no Brasil. Eu acho que esse é fundamental e reunir forças em torno disso daí. Tá? Agora, antes de mais nada, tem que ter um acordo político, né? Ou seja, tem que ter um máximo denominador comum entre nós todos, entendeu? Com relação a como enfrentar isso daí. Não dá para ir, Dudu, aí vou falar uma coisa muito pessoalizante, vou folarizar um pouco o debate. Enquanto Lula e Ciro Gomes, de fato, não deram basta nessa briga, entendeu? Não tem como avançar. Isso é um problema objetivo do nosso campo político. Esses dois precisam se entender. O Lula não pode achar que o Ciro Gomes é uma figura dispensável, tá? Porque ele é um cara de que ele é isso, ele é aquilo, ele me xinga, e nem o Ciro Gomes pode achar que ele é maior do que o Lula. Tá? Acho que enquanto não houver um acordo entre toda a esquerda em relação a 2022, porque é o primeiro passo, fica muito difícil, Dudu. Então a questão de se entender entre nós é a primeira coisa. Eu e você não nos entendemos nos últimos 5 anos? Nós não viemos de trajetórias diferentes para encontrar um ponto comum? Eu não acho que isso seja impossível na política brasileira. Esses dois precisam sentar para conversar. Entendeu? Eu acho que essa é a questão fundamental.
porque a partir dessa possível união, ou seja, um acordo de paz entre eles, dá para ter um acordo muito claro em relação a como enfrentar as contradições de classe no Brasil, como enfrentar o andar de cima, ter o correto diagnóstico do problema brasileiro, coisa que eu acho que você tem, esse correto diagnóstico, e ir para cima deles, né, cara? Temos que pensar, temos que ter fé no país, né? E acho que esse ponto que você trouxe é fundamental, Elias. E eu acho que essa unidade é fundamental, porque não adianta achar que um centro vai votar em qualquer tipo Ciro da discussão mais intervencionista, mais Estado. A classe média brasileira enxerga isso como comunismo. Então, assim, o Ciro, mesmo que ele tente se alinhar com essa lógica de centro, esse pessoal enxerga isso como. Assim, você vai dizer, Eduardo, o pessoal acha que intervenção estatal é comunismo? Essa coisa está muito mais espalhada do que a gente imagina. As pessoas olham. A gente voltou para um debate que é interessante. Esse debate de Estado ou comunismo é o debate dos anos 20. O Keynes foi acusado de comunista por causa disso, inclusive. O que era o debate histórico à época. Qualquer forma de intervenção estatal é comunismo. Então, essa classe média conservadora, lavajatista, liberal, teoria do rent-seeker, não vai se conectar com o Ciro pela questão do antipetismo. Ao mesmo tempo, também, o PT não entendeu que dá para repetir a história da conciliação. O outro lado não quer conciliar, não vai se aproximar. A gente tem uma reconfiguração do capitalismo brasileiro, das suas forças econômicas, políticas e sociais, e a gente precisa de estratégias importantes. E aí você falou muito bem, essa unidade aí, uma conversa final, é o primeiro passo. Claro que a trajetória é longa, são várias dinâmicas, mas assim, agora, a forma como fazer, acho muito difícil. Difícil em que sentido? Viu, Elias? Acho até que o setor privado é difícil mesmo. A gente chegou no estágio de que um desembarque tão grande dessa burguesia do Brasil que a gente vai ter que servir Estado. O pessoal desembarcou e desembarcou muito, muito. Se você pensar, os caras desembarcaram, assim, é impressionante. Isso é a grande burguesia e a chamada classe média alta brasileira, que desembarcou, como você falou, desde o pensamento dos anos 90, como também agora. Desembarcou completamente. Então, assim, a gente nesse 22 é pensar desse jeito, que acho que é fundamental, mas é uma reconstrução. Se a gente não pensar desse jeito, só pensar nesse ciclo eleitoral, a gente vai continuar com o caminhão acelerado, ser motorista e o muro, a muralha chegando cada vez maior. A minha percepção que, por exemplo, essa interpretação de parte do PT que a burguesia vai escolher o Lula porque está perdendo, não. Eles estão ganhando dinheiro. Eles não querem parar a boiada, eles querem continuar, não querem retroceder nada. Então, essa ideia que vai ser possível fazer a conciliação, a Carta ao Povo Brasileiro de 2002, que teve todos os seus efeitos ou não, para a burguesia hoje, isso é bolchevique. É isso que as pessoas não entenderam, o contexto histórico, meu Deus. Fala de neoclássico e repete a história de 20 anos depois, como se nada tivesse acontecido até aqui. É impressionante isso, assim. Mas, assim, eu realmente coaduno muito com o seu argumento, Elias. Se você quiser fazer alguns comentários para a gente abrir meio que para perguntas, algumas coisas aqui, que o pessoal tá doido aqui a 1000 por hora com 1000 provocações. Não, porque vamos deixar bem claro para as pessoas, Dudu, que nós não somos sectários, não é nada disso. Eu sou a favor de frente ampla. Não sou contra, não. Agora, a grande questão é que frente ampla demanda ter um setor produtivo, por exemplo, interessado na produção, para fechar conosco. Eu não quero, pessoal, nós não queremos o socialismo para o Brasil amanhã. Aliás, nós queremos, mas nós não sabemos que não tem condições. Né? Se tiver um capitalismo, vamos dizer assim, inclusivo, capaz de incluir 20 milhões de pessoas em empregos formais, já está ótimo para começo de conversa. Elias, social-democracia no Brasil virou questão revolucionária. Não, com certeza. Com certeza. Então, não é que a gente é contra a frente. Eu sou favorável à frente ampla, eu luto por ela, mas eu sei muito bem as condições de luta no Brasil hoje. Entendeu? E mais ainda, né, Elias? Isso, fazer frente com o outro lado não querer, não tem como fazer, né? Esse é o problema. Não, cara, você não... Pô, só que eu casei com a minha companheira porque ela quis casar comigo. Você teve que ter um acordo entre os dois, mínimo, vamos dizer assim, e aí você a mesma coisa. Então, a vida está muito... As condições de hoje são completamente diferentes de 2002. Porque em 2003, por exemplo, ele assume o governo, mas tinha Petrobras e BNDES em condições de fazer política, de financiar as coisas. Hoje não tem mais isso. Não tem condições de fazer política, Elias, não tem condições hoje de fazer política de conteúdo nacional porque não tem empresa. Você não consegue hoje
política de você não consegue, isso lá a gente lá do INEP, o Gabriel fala isso, você não consegue hoje botar política conteúdo porque não tem empresa. É uma destruição Brasil... institucional, isso o Bicalho fala também no setor elétrico, assim, tem um rastro de botim que é necessário, na verdade, uma frente no campo da esquerda ampla de reconstrução, e as pessoas não entenderam, elas realmente acham, elas ainda estão no caminhão, achando que o caminhão está em baixa velocidade, ainda estão acordando do susto, sabe, Elias? Ainda estão acordando assim, caramba, o que está acontecendo, sabe assim? É impressionante isso, assim, a gente fica ainda na lógica binária e ainda querendo soluções mágicas. Não, porque se a solução fosse, ó, vamos fazer como 2003, ó, faz a política de juros altos do Banco Central aí, mas deixa eu fazer uma política compensatória, conteúdo nacional na Petrobras, vamos fazer um acordo, não tem mais espaço para isso. Esse que é o X da questão, não tem uma cadeia produtiva para isso, não tem o Estado hoje, Dudu, você sabe disso melhor que eu, a política fiscal está criminalizada. Política industrial está criminalizada, isso. Política fiscal, política industrial, tudo crime, qualquer política que não seja horizontal mercado, virou crime. Virou, sabe o quê? Captura. Pessoal, o pessoal da live é pessoal inteligente, pessoal, se o Estado se envolver em economia, as pessoas hoje têm medo de assinar ordem de pagamento do serviço público, meu amigo, pode ser preso. Ou seja, é esse nível de coisa que está acontecendo no Brasil hoje. Eu acho que o campo da esquerda tem que pensar no longo prazo, em uma sintonia fina para a reconstrução do Brasil no médio e longo prazo. É ir formando uma frente que vai radicalizando e ampliando ao mesmo tempo para pensar o país no futuro, porque no imediato está muito difícil. É resistir, acumular força hoje. Não é? Não imaginar, porque isso é super irresponsável. Achar que em 2022 vamos ganhar a eleição, né? Mas vai ganhar a eleição, mas se você não tiver um programa vai ficar muito difícil, né? Ou então se fechar, por exemplo, em Copas, aqui, por exemplo, em Copacabana, Ipanema, ou no Leblon, na Vila Madalena, achando que a vida ela se faz de cancelar o inimigo, cancelar o que pensa diferente, e assim tocando a vida. A nossa situação é muito difícil, Eduardo. Ela não é você descobriu coisas, vamos dizer assim, você descobriu um quebra-cabeça para entender o Brasil, não é? E esse quebra-cabeça leva de forma iminente ao muro, né? Não tem conversa. Então, a questão de como não fazer o caminhão bater no muro, acho que essa aqui é a grande questão, né? Vamos às questões aí, pessoal. Vai, Elias, vamos lá. Vamos agora para Bicalhete, que vai botar umas questõezinhas aí pra gente. Cara, o Otávio falou, Elias. Cara, Dudu, pelo amor de Deus, pergunta pro Elias se é possível montar uma maioria política sem rupturas com os meios institucionais que temos. Eu acho que o processo ele é de a dialética de ampliação e radicalização. Acho que esse é o segredo. Eu estou falando em rompimento institucional o tempo inteiro. Estou falando em romper com o teto de gasto, estou falando de romper com rever privatizações, ou seja, não é isso demanda muita força política, meu amigo. Isso não é qualquer coisa. Você revogar o teto de gasto hoje, você tem que ter muita força política. Você revogar privatizações, isso demanda muita força política. Você rever, por exemplo, a venda de novas refinarias hoje, demanda muita força política. Não é pouca força política. Muito mais força política do que o Lula teve no final do segundo mandato dele. Ou seja, eu estou falando, inclusive, aqui de um processo que pode ser um processo revolucionário, inclusive, pessoal. Não é qualquer coisa que eu estou falando aqui, não. Né? Ou seja, é evidente que vai ter que romper com o marco institucional. Felizmente ou infelizmente, a vida é muito dura. É isso. A nossa luta deve continuar guiada pelo calendário eleitoral? Qual é o horizonte político? Demian Castro. O Demian Castro é um grande professor de economia da Federal do Paraná, um grande amigo, uma figura inteligentíssima, um argentino que virou brasileiro, corintiano como eu. Eu acho que são as duas coisas. Tem um calendário político, tem o calendário eleitoral, que isso acaba no país, tem eleição a cada 2 anos, acaba que, por osmose, guiando as forças políticas para ela, mas existe o trabalho de médio e longo prazo, né? Eu acho que são duas agendas que se coadunam, que se intercalam entre si, a agenda eleitoral e a agenda política, né? Sim, eu concordo, Elisa. Você não pode tirar essa dimensão política e achar que vai construir um projeto separado, mas também não dá para ficar no ciclo eleitoral na conjuntura que a gente está vivendo. Porque, inclusive, parte da esquerda sempre trilhou no campo da institucionalidade, mas as instituições estão completamente
no chão. As pessoas têm muita dificuldade, aquilo novamente, as instituições elas continuam formalmente, mas elas perderam capacidade de coordenar. E aí, nesse sentido, o que é importante, né? É interessante isso, assim, quando eu falo a social-democracia ficou revolucionário, virou bolchevique, parece que é só um discurso retórico. Não, pessoal, por que não é? Porque o andar de cima, porque o pessoal da agricultura, porque o pessoal das finanças, porque o pessoal do varejo, né, não topa esse tipo de acordo social nesse momento histórico. Ah, eles vão se afundar muito e vão topar. Quem disse isso, pessoal? Em vários momentos históricos, se você não tiver. Inclusive, para você ter força de negociação, para fazer uma conciliação, você tem que ter força para empurrar. Aqui é velho Adam Smith, o pai do liberalismo. Forças no sentido, se um não tem força e entra sem propor nada, você vai ser empurrado, você não vai ganhar nada em troca. Né? E aí, necessariamente, que é fundamental isso que a Lia está trazendo, o ciclo político, mas também, né, com a capacidade de politização, a gente está perdendo o jogo feio, a gente tem que ganhar, acumular força para ir reduzindo, né, o 7-1 para o 7-2, para o 7-3, para aí sim começar a entrar no jogo de novo. Só que a nossa vantagem é que, como a história não tem fim, o jogo não acaba com os 45 nem com o segundo tempo, entendeu, Elias? E ao mesmo tempo, né, tem eventos que nós não conseguimos identificar. É evidente. Eventos que não controlamos, porque a história também é marcada por isso. Ela tem uma trajetória, ela tem um caminhão, mas pode ser que no meio do caminho esse caminhão fure os pneus, se você perceber algum evento histórico e que diminua a velocidade e mude a rota. Ou seja, o nosso cenário de estabilidade é importante para não cair no fatalismo. Na verdade, a história é aberta. E, na verdade, é claro que há trajetória desse tipo, mas há sempre possibilidades, quer sejam aleatórias ou quer sejam, sim, pela capacidade, sim, de organização, de luta da população brasileira. E a organização e luta não é apenas ir na rua agora, nesse momento A ou B, mas sim a forma de resistência, a forma do voto, a forma de perceber que as coisas não estão andando. Acho que isso é fundamental se a gente quer pensar qualquer projeto de reconstrução do país. Vamos lá, Elias. Você sabe que vai vir provocação aí, o diário é isso, né? Vocês acreditam que o PT perdeu a oportunidade de construir um discurso de cidadania que consolidasse alguns valores na população, trazendo para a política? Qual a opinião sobre a agenda Fiesp? Você quer começar? Pessoal, deixa eu falar, eu vou implicar com esse tipo de questão, porque, desculpa, eu sei que quem mandou essa questão deve ser uma pessoa muito inteligente e tal, até ter uma visão até mais acurada que a minha da realidade. Mas sempre se diz isso, né? Que o Hugo Chávez na Venezuela politizou o povo, que não sei o quê, o Lula no Brasil não. Pessoal, é muito complicado falar isso. Quando o Lula, por exemplo, ele assume o governo do Brasil em 2003, o Brasil tinha mais de 60 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. A questão ali não era politizar, pessoal. A questão ali era tirar esse pessoal da merda, como diz o Dudu, né? Ou seja, esse era o desafio fundamental do Lula naquele momento, né? A questão da politização, aí entra na questão do que o Dudu colocou no começo da fala dele aqui, olha, pessoal, chegou um momento em que o povo foi entregando e o povo queria mais, entendeu? Ou seja, não é que existe politização do povo, entendeu? O povo se move pelos seus interesses imediatos, materiais imediatos. E aí a forma da luta é que vai ganhando e dando a politização. É evidente que com bens públicos, com educação crítica, mas a própria forma de você buscar mais coisas, isso pode, não necessariamente sempre, gerar novas formas de luta. Acho que isso que é fundamental, mas segue ali. Não, exatamente isso. Então, ou seja, eu implico com esse tipo de questão, não com a pessoa que faz, evidente, não é nada pessoal, porque existe a questão do seguinte, a questão da entrega. Vou pegar o exemplo da China, por exemplo. Você acha que a população da China é comunista, acredita no socialismo? Cara, as massas são as massas no capitalismo e no socialismo. Se você não entregar para as pessoas o que elas demandam, né, ciclicamente, está fora do game. Ou seja, nós somos incapazes de entregar um novo a partir de 2013 para as massas, entendeu? No Brasil, e fomos colocados fora do jogo. Ou seja, a taxa de lucro do empresariado cai. Em 2015, nós adotamos uma agenda que traz desemprego, reduz o gasto público, ou seja, nós não tínhamos o apoio nem no andar de cima, nem no andar de baixo, quando nós precisamos, ou seja, é um pouco de observar que a história ela é feita de forma cíclica, né, cara? E a questão é você manter o povo do teu lado, né?
E o processo de politização, esse é processo, né? O processo, como a gente sabe, é histórico, né? Ou seja, você tem que incutir na cabeça das pessoas de que a esquerda é mais capaz. Ou seja, em outras palavras, nós temos que provar o tempo inteiro que somos melhores que a direita, que somos mais capazes que a direita. Esse é o X da questão também, Eduardo. E isso demanda que os acadêmicos saiam da universidade. Pessoal, os universitários, as pessoas de esquerda da universidade, saiam da universidade e façam debate público na internet. Façam 30 lives por semana quem puder fazer. Entendeu? Leve para as pessoas tudo aquilo que nós acumulamos no nosso mestrado e doutorado, que em muitos casos foi com dinheiro público que nós temos mestrado e doutorado e graduação. Então, nós temos a obrigação de fazer o debate público, de mostrar para as pessoas que o caminho alternativo ao país. Né? Ou seja, eu vejo Elias, que esse caminho significa a incorporação social que esse país... Porque é isso, né? Não adianta defender só a intervenção estatal, se olhar, como até o Silvio de Almeida falou, o que foi o Estado brasileiro para a periferia, para os negros, para os mais pobres? Porrada, porrada, porrada e porrada. E como é que você quer que essas pessoas achem assim que agora o Estado intervindo necessariamente é bom? Sabe assim? Enquanto a gente não compreender na complexidade do que é a luta de classe brasileira e o que é a população, o que é esse Brasil profundo, se a gente não sair desse processo, que você falou é fundamental, não dá para ficar em nossos cachinhos. E mais ainda, Elias, as pessoas acham que agora não vai ser pego no meio do... Não, pessoal, a gente está numa profunda encruzilhada, todo mundo é afetado profundamente. Não tem aquela coisa, eu vou ficar quietinho no meu canto que agora acabou. Desculpa. Quem acha que vai conseguir, não vai, porque já está sendo afetado nessa configuração. Não, com certeza. A Luziana aqui, Chagas, faz esse ponto. Esse ponto tem voltado aqui nesse debate, Elias. Nesse cenário que enfrentamos, é possível mesmo uma fragmentação territorial? Então, eu acredito que sim, Dudu. Eu não quero ser catastrofista, mas, por exemplo, se você pegar o Império Romano, por exemplo, e outros grandes impérios do passado, eles foram se desintegrando territorialmente na medida em que as suas classes dominantes foram incapazes de entregar, vamos dizer assim, de solucionar as contradições de dado momento histórico, né? Ou seja, mesma coisa o país como o Brasil. O Brasil tem grande território, é um país continente. Se a sociedade não consegue mobilizar soluções para os nossos problemas, que as soluções passam por planificação econômica, por exemplo, a tendência da nossa sociedade ela desaparecer. Isso não é uma opinião minha, a história diz isso. A história diz isso, ou seja, grandes estados nacionais grandes, em grandes impérios, que são incapazes de enfrentar os desafios de um determinado momento histórico, eles se desintegram. Eu pergunto, por que o Brasil vai ser diferente? E aí você trouxe um ponto, Elias, que realmente, se a gente volta 5 anos atrás, esse tipo de pergunta, a gente falaria, pô, não tem sentido nenhum, mas ela, nesse momento, é uma trajetória possível. Eu estava conversando com a Elias sobre isso, que assim, a gente está tão em aberto, porque são tantos cenários possíveis, com probabilidade de difícil estimativa. Então a gente chegou numa rota de uma instabilidade tão grande que o primeiro passo, Elias, além dessa unidade, é também pensar em formas de recentralização institucional. A gente não vive no Estado de direito pleno e as instituições não funcionam. Não dá para dizer que na hora que o STF prende o deputado que achincalhou o STF, se reconstituir o Estado de Direito, não. Porque esse mesmo STF pega na votação das vendas das subsidiárias da Petrobras e diz que pode, mas a Constituição diz que não pode. É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender, porque os interesses imbricados, mas a gente não tem a reconstituição. Por exemplo, se o Leonardo Atush, você comentou, se o Lula poder ter direito a ser candidato, esse talvez seja um dos sinais que você está reconstituindo o Estado de Direito. Sabe, Elias? E aí, se ele tiver razão, que eu acho que, na minha visão, acho que não vai reconstituir, porque essa burguesia vai para cima, né? Continua para cima. Você mantém isso o tempo inteiro, sabe assim? Você mantém sobre tutela a democracia, quer seja desse andar de cima e balançando as armas dos militares, porque a gente nem tratou desse tema, né? Mas, ao mesmo tempo, a metáfora que eu já fiz nos outros diários aqui, Elias, o pessoal, na análise da economia política hoje, esquece o dono do circo, né? E o pessoal, assim, os vários acionistas do dono do circo, esquece. Fica olhando muitas vezes para o leão e para o palhaço.
né? Mas o pessoal junto agora está querendo comer o dono do circo também. Há essa possibilidade, entendeu, Elias? Assim, o poder de classe pode estar separado de poder de Estado. As pessoas esquecem desse tipo de coisa. E como a nossa burguesia é da casa grande, ela acha que sempre vai dominar tudo. Ela acha que ela sempre resolve todos os problemas. E é nessa encruzilhada e nessas tensões que aí sim é o campo da estratégia para pensar as formas de articulação. Não com essa coisa da reconciliação com capital comercial, Elias. É um retorno que não é nem depois, é República Velha. Capital comercial. É a classe que foi derrotada com a Revolução de 30. Dudu, exatamente. É a classe que foi derrotada com a Revolução de 30, bicho. Porque não é nem voltar em 14, que a Dilma... Porque, observa, Elias, a conciliação de classe, quando a Dilma coloca o Levi, é tentando repetir o que Lula fez em 2003. Ou seja, essa estratégia já deu errado em 15. Quando a Dilma coloca o Levi, a estratégia já deu errado de tentar puxar de novo o andar de cima em 15. E aí você vai tentar, depois do golpe, depois do Twitter do Vilas Boas, depois dessa burguesia, Elias, das 500 maiores empresas de capital aberto no Brasil, a lucratividade desde 16 cresce. E mesmo na pandemia, a lucratividade ficou positiva, com queda de PIB de 4. Em que, por exemplo, da lista do Forbes, das 20 pessoas mais ricas do país, 10 mais ricas, aparece o dono da Avan, né? E a Luísa Trajano da Magazine Luiza. E sendo que em 2017, não só o mais bem colocado no setor de serviços, estava em 28ª posição. Tem uma recentralização, uma reconfiguração da burguesia brasileira. E se a esquerda não entender essa dinâmica, vai voltar na conciliação, que 15 já não deu certo. A gente tentou em 15 e tomou um golpe de 16. Você vai fazer o quê? Você não... Assim, e é mais ainda, porque você vai chamar, e o que a Luísa Trajano vai fazer? Não vai entrar nisso, porque eles não querem a conciliação, né? Não, porque a mesma história da Cátia Abreu, por exemplo, vou falar uma figura que eu até admiro, até, vamos dizer assim, porque ela foi uma dissidência progressista da oligarquia rural. Ela foi com a Dilma, né? E as pessoas achando, e a Dilma na ilusão de que ela traria o agronegócio com ela. Pessoal, ela foi expulsa da Sociedade Brasileira de Agricultura, a Sociedade Rural Brasileira, a Cátia Abreu, sabe? Olha a incapacidade nossa de perceber o movimento. Eu acho que é isso, Dudu. Acho que a gente discutimos aqui soluções para o Brasil, colocamos as nossas opiniões aqui, eu acho que é isso, né? E é isso, pessoal, não é desânimo. Não é desânimo, não, pessoal, mas é a realidade e forma como ela se apresenta. E eu vou também, porque o Elias já está aqui há 1h53, eu sei que vocês tinham muitas perguntas. Eu vou combinar depois um dia com o Elias para vir aqui mais vezes. Eu vou perturbar muito o Elias ainda. E alguém que esperava que o Elias só fala de China, não entendeu nada do Elias. Elias aqui nem falou uma vez de China ainda nessa história. A gente, porque o Elias, antes de qualquer coisa, ele está pensando o que é as estratégias do país, ele entende. Alguém estava falando assim, esses professores da Zona Sul falando de povo e disso. As pessoas não entendem, não sabem as trajetórias. A gente tem que parar de classificar o outro sem entender as trajetórias, os processos, a compreensão. Então, assim, Elias, a gente vai te perturbar mais. E você já fez uma live de 2h40, agora já está quase 2 horas e mais live aqui. Muita gente queria perguntar muita coisa para você. Eu também queria continuar nesse papo, mas eu não vou continuar esse tempo inteiro. Eu queria ouvir suas palavras finais. E eu também passar as palavras finais e agradecer também o grande Micado que fica aqui no back-office também, levantando questões, pontos, provocações. Ele também está nesse bolo aqui. Ele fica escondido, mas eu boto ele no jogo, entendeu? Ele também fica responsável por essa história. Não tem da gente, hein, ó. Ele é perturbado, pô. Pessoal, eu queria, primeiro que na semana passada, teve uma conversa com o Silvio Almeida, e o Silvio Almeida é um amigo meu de adolescência, crescemos juntos no mesmo meio, né, e até lembrou disso na live. Eu imputei ao Silvio Almeida e ao Eduardo Costa Pinto, talvez os dois maiores intelectuais da minha geração, que a minha geração é a mesma do Dudu e do Silvio, os dois, nós três são 3 pessoas da mesma idade, praticamente, tenho 45, né? E, para mim, eu venho para cá de forma emocionada falar com você, porque tem a questão emocional de estar falando com um amigo e tal,
tenho orgulho de ver um amigo, assim, de ter um amigo com a sua capacidade intelectual, e um amigo, por exemplo, que, sob o meu ponto de vista hoje, é o cara que consegue explicar o Brasil, doa quem doer. Porque eu vou te contar uma coisa, Eduardo, o que eu torço, você está errado, meu amigo. O que eu torço para encontrar algum problema na sua análise, para poder te cobrar, cara, só que não acontece, porque você tem acertado. Você tem que se colocar à frente do nosso tempo para entender o Brasil hoje. É uma análise que desanima, muitas vezes, é análise que desanima, mas o papel do historiador, do cientista social é esse que você faz. Eu estou, assim, muito orgulhoso de estar aqui com você, assim, e ter a honra de participar do seu programa, e voltaria aqui com certeza, só chamar que eu venho, pessoal. Eu sou bem perturbado mesmo, vocês não imaginam o quanto eu sou perturbado. Valeu. Elias, muito obrigado por sua presença. E eu também considero você hoje um dos maiores intelectuais do Brasil. E você vem falando essas coisas, eu vou acabar chorando em público, eu sou emotivo também. Mas, assim, agradecer muito mesmo. E a gente segue. E agora eu vou fazer uma do YouTube, ou seja, marquem o sininho, compartilhem. Esse é um programa do canal do Estúdio de Economia da FRJ. Temos, inclusive, Elias, o significado do slogan, a marca do Estúdio de Economia é pluralidade. Temos grupos que fazem uma discussão completamente diferente que a gente faz aqui no próprio canal. Tem grupos que fazem discussão ortodoxa, tem grupos que fazem discussão sobre conversas do mundo contemporâneo. Ou seja, a gente tem um conjunto amplo exatamente nessa pluralidade, quando a gente passa para olhar a questão da nação do Brasil como alternativa de saída da crise. Então, eu novamente agradeço muito ali a sua presença, me deixa muito honrado mesmo, por você estar aqui, a gente debatendo isso. Ou seja, uma parte das nossas conversas nas madrugadas a gente trouxe aqui para vocês, pessoal, que estão nos assistindo aqui agora. E novamente, obrigado bastante. Bom final de semana, abraço a todos.